Eu gostaria de convidar o Marcel Rodrigues, né? O Marcel Rodrigues é advogado do escritório Juvenis Júnior e Rolim Ferraz Advogados. Esse escritório advoga para Hertz e também é o escritório que assessora juridicamente o Sindiloc São Paulo. Nós fizemos uma relação das principais questões que envolvem as demandas que nos chegam a respeito do contrato no Sindiloc, e nós vamos focar esse conjunto de questões na apresentação do Marcel. Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de agradecer ao Sindiloc e à diretoria, trazendo novas parcerias e compartilhamento de conhecimento, né, que é fundamental para a lucratividade de cada uma das empresas. O que não esqueceram é agora o contrato. Bom, o que é um contrato? O contrato nada mais é do que a declaração externa da vontade do empresário. Isso é uma grande vantagem a todos vocês. Não importa se você tem um veículo ou 100 mil veículos. Porque quem dita as regras do seu negócio são vocês. Né? E muito se falou em aumento de lucratividade, aumento de receita, balanço, né, projeção de mercado. Mas nada disso importa se você não olhar para o seu passivo. Né? Não adianta você ter 1 milhão de receita e se converter em 2 milhões de prejuízo através de contingência, vendas casadas, acidente de trânsito, avarias nos seus veículos, que você não consegue cobrar, fraude, apropriação indébita. Né? E tudo isso são realidades do seu negócio. E que, a princípio, não parece lucro, margem, né? Mas isso prejudica diretamente o seu resultado final. Né? Então, como considerações gerais, eu inicio com uma péssima notícia a todos. Não existe modelo pronto de contrato. E por quê? Cada empresa é uma empresa. Cada empresa tem uma necessidade, tem uma particularidade. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Não adianta elaborar um contrato sem entender antes como que a empresa funciona, que região que ela está, qual o perfil de seus clientes e, principalmente, qual o objetivo do empresário, até onde ele quer assumir os riscos e como ele quer assumir esses riscos. Né? O contrato é um instrumento eficaz para proteger o objetivo principal de toda a empresa, o lucro. Então, o que você vai colocar no contrato? Nada mais é do que sua operação do início ao fim. E se resguardar de todo e qualquer risco que você pode acometer, né? Ser acometido. A correta elaboração do contrato garante a devida alocação de risco, precificação de risco. Então vamos imaginar aí a questão das proteções. Né? Por que é necessário uma caução maior em caso de não contratação de proteção? Não é venda casada. A venda casada é quando você não dá opção ao cliente de escolher se ele quer ou não contratar a proteção. Agora, quem vai assumir esse risco? Você vai fazer uma alocação de um dia cobrando R$50 e um patrimônio de 50 mil. Por que o empresário tem que assumir todo esse risco? Não tem. Coloque uma caução maior. Então é isso que a gente fala quando a gente coloca nos contratos a alocação de risco. São esses mecanismos contratuais que eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque é um assunto muito chato e é realmente interesse somente dos advogados, mas simplesmente cabe ao empresário entender que existem mecanismos contratuais e operacionais de modo a diminuir o risco da sua operação. Resultado, lucro. Mapeamento da operação empresarial na identificação das liabilities. Não existe milagre. Novamente, né, liability, exposição a risco. O que vai ser mau uso? Você quer que o seu veículo ande em estrada de terra, em duna? Você vai permitir que o condutor do seu veículo cometa diversas infrações de trânsito?
Tudo isso é risco. Se o cara está cometendo infrações gravíssimas, no mínimo significa que o cara não está respeitando a legislação de trânsito. Portanto, não está respeitando um patrimônio que não é dele, é de vocês. E a evolução do conteúdo contratual é constante, na mesma medida da evolução da locadora. O que isso significa? O contrato formatado hoje não vai servir ano que vem, porque os mercados mudam, a operação muda, os riscos mudam. Por isso que a condução dos assuntos empresariais em conjunto com o advogado é fundamental. Porque apesar do advogado não apresentar na ponta maneiras de aumentar a receita, certamente ele apresentará maneiras de retê-las. Isso é fundamental. E que, consubstanciando o sexto item, consulte sempre um advogado especializado no seu nicho de mercado. Por quê? Não basta ser um advogado. Né? Tem que entender os mecanismos desse mercado. Né? Quanto maior o risco, maior a lucratividade. E não é por isso que você deve agir na ilegalidade, para aumentar os seus lucros. Então, o advogado com experiência no seu nicho de mercado vai conseguir formatar a sua operação e basear legalmente todos os instrumentos e documentos, de modo que o empresário sempre fique resguardado. Sempre. Por mais que ele tenha, eventualmente, que desembolsar um dinheiro, ele vai ter um mecanismo para cobrar de alguém. E no final do ano, no resultado, ele não vai ter o prejuízo. Então, nós separamos essa apresentação em dois grandes momentos. O primeiro, até em razão da nossa experiência atuando com locadores de veículo, em conjunto com o Luiz Cabral, trouxemos alguns pontos conflitantes e que geram muitos problemas às empresas locadoras de veículo. Apresentamos problemas usuais e as sugestões de solução. Basicamente, não estão todas pautadas em contratos, mas, ao mesmo tempo, tudo está relacionado, porque o que não está previsto não pode ser cobrado. É simples assim. Né? Fraude e estelionato. Problema, não recebimento do débito. Não sei quantos de vocês passam por isso. Cartão de crédito clonado, a pessoa retira o veículo, não paga e não devolve. Você vai cobrar de quem? Negativação indevida da pessoa cujo documento foi clonado. Quer dizer, um agravamento do problema. Né? Não só você não vai receber o valor locatício, como você vai negativar a pessoa errada e vai ser processado por isso. Hoje em São Paulo a média de indenização é de 3 a 5 mil. E não precisa comprovar dano. Basta você negativar a pessoa indevidamente, já pode colocar na sua contingência lá de 3 a 5 mil. No mínimo. No mínimo. Potencial apropriação indébita do veículo. Acho que eu não preciso discorrer muito, que é um problema de todas as empresas. Né? Se você tira o produto que você faz dinheiro, acabou. Né? A principal atividade da locadora é a locação de veículo. Se você não tem veículo, você não tem receita. Soluções. Correta identificação do locatário no contrato. Quanto mais dados vocês tiverem nos seus contratos, de modo a identificar a pessoa, melhor. Sempre. Então, fugir de informações vagas. Né? CPF, RG, endereço, título de eleitor. O que você puder colocar, melhor. Por quê? Propicia um cruzamento de dados posterior. Claro que dentro de um ponto ótimo. Né? É o que a gente sempre fala, não adianta ser só jurídico. Vocês não vão conseguir trabalhar com juridiquês. Tem que ser um ponto ótimo. Nem tão comercial e nem tão jurídico. Então você protege os seus lucros e não engessa. Cuidadosa análise documental em relação a CNH, foto, papel, moeda. Isso cai na questão do treinamento. Não só para o valor agregado, né? Mas tem que ter um treinamento. Identificar a pessoa, perfil comportamental do estelionatário. O cara pode estar nervoso. Papel, moeda, pega CNH. Existem muitas... Que é o próximo ponto. Manter atualizado o cadastro de cliente. Efetuando bloqueio em caso de suspeita de fraude. O cara, muitas vezes, nós sabemos de histórias que o estelionatário, ele faz rodízio de lojas. Então ele vai na Avis, ele vai na Hertz, ele vai na locadora A, B, C, e vai coletando os veículos.
né? Se você mantém uma base de dados atualizada, você restringe. Né? Investimentos em equipamentos de identificação fotográfica, biometria e interface com sistemas policiais. E aí a questão do custo de investimento. E a conta é muito simples. Quanto de prejuízo vocês estão tendo por ano? E quanto que vai custar um sistema de segurança? Tá? Você pode dar algum exemplo? A gente trabalha com algumas locadoras, e essas locadoras têm departamento de segurança que tratam diretamente desses assuntos. Eu não me sentiria confortável em dar exemplos de outras companhias e outros produtos. Tá? Mas eu posso fazer o... Mas existem, inclusive com identificação biométrica, de face. Né? Apropriação indébita. Problema, nem sempre a apropriação indébita é cometida por um criminoso. Exemplo, cliente inadimplente. Vou te dar um exemplo que aconteceu em um caso que nós atuamos. O cara viajou com um veículo com a família para a praia e esqueceu, enfim, estava preocupado com a viagem, esqueceu de devolver, a locadora entrou em contato com o cara, ninguém atendeu, apropriação indébita. O que eles fizeram? Foram atrás do cara, pegaram o veículo sem ele perceber e voltaram. Ação judicial, certamente. O cara acabou na delegacia, quer dizer, um problema imenso. Danos ao veículo. Longo período até a efetiva recuperação do veículo. Aí estamos falando de lucro cessante, né? Você deixa de alocar o veículo. É prejuízo que tem que ser contabilizado. E, finalmente, perda do veículo. Eu imagino que muitas das locadoras não tenham responsabilidade civil de casco. Seguro de casco. Somente contra terceiros. Solução sugerida. Além das previsões expostas no quadro de fraude, o que é? Correta identificação. Né? É um trecho do contrato que ninguém presta atenção. Mas a correta identificação do locatário é fundamental. Clara previsão contratual quanto ao procedimento adotado pela locadora, em caso de retenção injusta do veículo pelo locatário. Necessário envio de notificação ao endereço do locatário constante no contrato, requerendo a devolução do veículo em 24 horas, sob pena de configurar-se a apropriação indébita. Esse é o procedimento fundamental para não sofrer ações judiciais posteriores. Basta a notificação do locatário informando que ele deve devolver o veículo. É o verbo do tipo da apropriação indébita. Quem é o proprietário do veículo são vocês. E se vocês estão dizendo ao locatário, independente de contrato, que deve retornar com esse veículo, ele deve fazê-lo. Se não fizer, dentro do prazo estipulado de 24 horas, pode fazer o boletim de ocorrência tranquilamente, que vocês não vão sofrer nenhum tipo de ação civil. A notificação pode ser por SMS ou e-mail? Não é recomendado. Não é recomendado. O ideal seria notificação física, com aviso de recebimento, e o que nós estamos utilizando muito é telegrama. Por quê? Aí vem a questão do mal pagador. Muitas vezes ele vê o logo da locadora e não recebe. O telegrama não, ele não vem identificado. Então ele recebeu, abriu, eu já recebo uma mensagem de que ele recebeu. Acabou. Pode prosseguir sem problema nenhum. Mas o endereço do que diz apropriação indébita provavelmente também não é correto. Em caso de mal pagador. Em caso de estelionatário, ele é um pouco diferente. Aqui, ó. Não sendo o caso de estelionato, caberão as medidas judiciais necessárias ao restabelecimento da posse. Então não só o boletim de ocorrência, como existem medidas judiciais propícias à recuperação desse bem o quanto antes, inclusive com um pedido liminar de busca e apreensão. Investimento em equipamentos de rastreamento dos veículos. É fundamental. Eu acho que é o principal patrimônio, tenho certeza, o principal patrimônio de uma locadora de veículo são os seus veículos. Se você não tem controle de onde eles estão, né, é muito difícil. Não existe contrato que vá resolver esse problema. Nem medida judicial, se você sequer sabe o paradeiro do seu veículo. Então é um custo que tem que ser considerado na sua operação. É importantíssimo. Caso a apropriação indébita seja cometida por estelionatário, a dificuldade aumenta.
pois o boletim de ocorrência desse tipo penal não se comunica com a base nacional da Secretaria de Segurança, prejudicando a recuperação do veículo em caso de interceptação em barreiras policiais. Juridicamente, não existe hoje uma solução, porque o camarada ele vai passar em bloqueios policiais e a tela do Copom ele não mostra que aquele veículo é objeto de apropriação indébita. E se ele sair do Estado, igualmente, a polícia de lá não vai ter acesso a essas informações. Então, na prática, ele sai do Estado com seu veículo e faz a transferência de forma fraudulenta. Qual é a diferença de furto mediante fraude e apropriação indébita? A apropriação é a maneira com que ele obtém esse bem. O furto mediante fraude, ele vai te induzir a erro. E quando que, na verdade, na apropriação indébita, ele efetiva uma locação. Muitas vezes ele até passa um cartão de crédito. Então é uma locação. A apropriação indébita é a retenção injusta desse bem. Vamos separar os dois casos aí. Você tem o estelionatário que está com uma identidade falsa e você tem um cliente normal que não devolveu o carro. Um é a apropriação indébita, que é o cliente normal que ele existe de fato, o endereço dele é verdadeiro. O estelionatário que está com o documento falso, eu não posso registrar o BO de furto mediante fraude? Policial nenhum vai registrar esse boletim de ocorrência como furto mediante fraude. Esse é um entendimento, até agora, até o meu colega Bruno ele pode pontuar, mas esse é um entendimento majoritário de todo e qualquer delegado de polícia. É a apropriação indébita. Nós, inclusive, sustentamos que seria exatamente o furto mediante fraude, mas esse argumento não é recebido. E aí não tem o seguro? Como assim? Não. Porque é um risco do empreendimento, né? É um risco seu, seguradora nenhuma. Como você pode, do cliente, falando de pessoa jurídica, tá? Como é que você pode agir? O cara não te paga, não te devolveu o carro. Tá? Como é que eu vou fazer essa? Porque para mim, o cara já não pagou a apropriação indébita. Tá? E no meu entendimento, já vou pagar. Para mim, o cara está calmo. Uma coisa, ele paga pelo uso, não está pagando, não tem direito ao uso. Como é que eu vou agir? Aconteceu comigo um caso que foi pior que isso. A empresa quebrou. Uma grande empresa quebrou. E o carro ficou dentro da empresa. Eu não conseguia tirar, porque assumiu. A justiça determinou lá um gestor para mais. O carro ficou parado lá. Eu 6 meses com o carro lá dentro. E eu não conseguia tirar. Eu falei, o carro não é da empresa, o carro é alugado. Sabe? E eu não conseguia tirar. Tá? E aí entrou o sindicato dos empregados, entrou o rolo, e uma empresa grande de 50 anos que quebrou. Mas ele estava em recuperação judicial. Não, ele entrou em recuperação. Não, ele parou a operação. Não entrou nem na recuperação, parou. Parou. Sem considerar esses diferenciais como recuperação judicial, que entraria em algumas regras específicas que são diferentes, nós vamos imaginar uma pessoa jurídica que deixou de pagar e está retendo. A apropriação indébita, ela só se configura a partir do momento que você avisa que quer o bem de volta e essa pessoa se recusa a devolver. A mera inadimplência contratual não constitui apropriação indébita. E é por isso que, se o cara não pagar o boleto e você simplesmente ir lá com 2 capangas e pegar o carro de volta, você vai sofrer uma ação judicial. E com razão. Com razão. A apropriação indébita, nós estamos falando da esfera criminal, não civil. Então são discussões distintas. E uma coisa não justifica a outra, em hipótese alguma. Por isso que basta uma notificação. Essa é a importância da expertise do advogado que vai estar te assessorando. Basta uma notificação, faça um boletim de ocorrência, e aí você ingressa com as medidas judiciais cabíveis. Você vai entrar com uma ação criminal contra a pessoa? Eu não recomendo. É muito dinheiro para a culpa perfeita. Você quer o seu patrimônio. Por quê? O objetivo principal da empresa é lucro, não é a percepção da justiça. Exato. Então o procedimento é esse. Notifica, boletim de ocorrência, ação judicial. A notificação ela pode ser por cartório, por correio, porque muitas vezes você manda a notificação, o cara não recebe, não quer acesso. Cartório é a última opção. O que você sugere? Um cartório? Telegrama primeiro. Primeiro o telegrama notificando. Exatamente. É mais barato e é mais rápido. Aí eu penso em custo também. Se for empresa grande, você pode fazer via cartório também.
precisa. Na verdade, nós utilizamos o cartório somente quando a pessoa se recusa ou não é localizada, porque é a motivação para o cartório da publicidade. E a questão é essa, só que é mais caro. Se você colocar isso na sua empresa, para todos os casos, o custo vai aumentar. E aí justifica. Não precisa. Responsabilidade sobre o veículo e terceiros. Problema. Recusa do locatário em pagar os valores dos reparos do veículo, sob a alegação de que não causou dano ou não teve culpa no acidente. Terceiros prejudicados buscando ressarcimento da locadora pelos prejuízos causados pelo locatário, enquanto conduzia o veículo locado. E aí eu devo lembrar da súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro no uso do carro locado. Resumindo, não importa se você teve participação no dano. Por ser uma locadora de veículo, você vai pagar a conta. E o que é solidariamente? Significa que aquele que sofreu o dano ele pode cobrar o valor integral do dano, tanto do condutor quanto o de vocês. E evidentemente que ele não vai atrás do condutor, ele vai atrás da empresa. Mesmo porque de cara ele já sabe que tem um veículo a ser penhorado. E o condutor muitas vezes não tem nada. Né? Solução. Previsão contratual de que o locatário entende e concorda que será responsável por todo e qualquer dano ao veículo ou a terceiros, independentemente de culpa. Né? Muitos argumentam que, mas eu não tive culpa, está aí no boletim de ocorrência. Aqui não estamos falando em responsabilidade civil legal, estamos falando em responsabilidade civil contratual. E quem decide qual será a responsabilidade dele? Vocês. Vocês que vão redigir um contrato dizendo até onde será a responsabilidade dele. Tá? Então não há argumentação quando ele assina um contrato dizendo que ele concorda que será responsabilizado. Então não tem argumento por parte dele. Você pode cobrar. Termos de vistoria, de entrega e devolução devidamente preenchidos e assinados pelo locatário e pela locadora, preferivelmente acompanhados de imagens do veículo em ambos os momentos. Por quê? Isso aí já estava aí. Esse retrovisor já estava arriscado. Você já deve ter escutado isso. Esse para-choque já estava amassado. Amigo, estou aqui com o que é o checklist, né? Estou aqui com um termo que não constava, você assinou. E agora estou com um termo que você está me devolvendo e está arriscado. E no contrato prevê que todo e qualquer dano você será responsabilizado, independente de culpa. Cobra. Risco. Exposição de risco. Né? Você está mitigando, diminuindo uma exposição de risco da locadora. E se cada um fizer a conta no acumulado do ano, dependendo de como está a previsão contratual, vocês vão ver que o número é alto. Né? Contratação pela locadora de apólice de seguros de responsabilidade facultativa contra terceiros. Por que isso é importante? Né? A principal importância dessa responsabilidade facultativa, e aí novamente, independe de tamanho de locadora. Tudo isso que eu estou falando aqui independe de tamanho de locadora, tá? Não estou falando nem tanto pelo dano causado no veículo de terceiro, mas em casos que o acidente causa morte ou invalidez permanente. Isso pode quebrar a empresa dos senhores. Tá? Estamos falando aí de indenização de 150 mil, de R$500 mil, pensão vitalícia. Esse é o risco para vocês. E é totalmente normal que no acidente de trânsito isso aconteça. E vocês estão fornecendo o veículo. Como vimos, existe uma súmula que fala que você será responsável solidariamente por todo e qualquer dano a terceiro. Você vai cobrar do locador uma pensão vitalícia ou R$500 mil? Não vai pagar. E aí vai sobrar para vocês. Por isso, da importância da contratação de uma apólice de seguros de responsabilidade facultativa contra terceiros. Em caso de pagamento de indenização por parte da locadora em favor de terceiro, caberá ação de regresso em face do locatário causador do dano, como forma de a locadora ver-se ressarcida pelos valores expendidos. Vou dar um exemplo: proteção contratada contra terceiros, participação obrigatória de R$2 mil. Vou jogar um valor. Só que você desembolsou 10 mil no conserto do seu veículo. Quem paga esses 8?
Você pode escolher. Se tiver previsão contratual, aliás, depende disso, você vai cobrar desse terceiro, desde que o boletim de ocorrência constate que a culpa foi do terceiro. Então não é porque, em relação ao seu locatário, existe uma limitação de responsabilidade que você tem que arcar com essa diferença de 8 mil. Você pode sim cobrar do terceiro. Em caso de pagamento de somente a participação obrigatória pelo locatório, caberá à locadora buscar o ressarcimento da diferença do terceiro, desde que este seja culpado pelo acidente. Produto de limitação de responsabilidade. Proteção. Muito falado aqui, valor agregado, né? Mas tem que saber fazer, porque senão também é uma exposição de risco. Falta de cuidado do locatário com o veículo em razão da falsa sensação de segurança sobre o afastamento da responsabilidade sobre eventuais danos causados ao veículo. Quem não escutou, se dane, é da locadora, é alugado o carro. Eu contratei proteção. Tudo que acontecer, o máximo que eu posso pagar é 2 mil, é 1.000. Recusa em pagar o valor integral do dano, nos casos em que a proteção contratada tenha sido afastada. São os casos de mau uso, né? E dependendo da previsão contratual, você afasta essa proteção, esse produto. Dúvidas sobre a real dimensão da limitação de responsabilidade em cada um dos produtos ofertados e suas exclusões. Tá? Isso é um problema muito sério, porque toda empresa tem o dever de informar, isso decorre do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Se você não informar devidamente o seu consumidor o que está dentro da proteção e o que não está, o contrato ele será analisado pelo judiciário em favor do consumidor, não em favor dos senhores. Tá? Então é importante, cartilhas. Entrega uma cartilha no ato da locação, um desenho. Deixe de forma inequívoca. Você se protege. Você vai gastar 15 centavos numa cartilha e vai economizar muito mais dinheiro no final, se der problema. Solução sugerida. Descrever de forma clara no seu contrato quais os casos que serão considerados mau uso do veículo, causando a perda da proteção contratada, como, por exemplo, trafegar em via de terra. Informar no termo de adesão o valor da participação obrigatória em caso de sinistro, destacando em negrito que em caso de perda da proteção será cobrado o valor integral do dano. Isso é importante, como eu disse, demonstrar de forma clara quais são as regras e o que será englobado nessa proteção. Quem decide isso são vocês, porque o risco é de vocês. Isso não está vinculado à legislação de trânsito. Isso é uma relação civil, contratual. Eu tenho um contrato com limitação de responsabilidade. Eu posso condicionar a exclusão da proteção porque ele trafegava na contramão ou porque ele passou o farol vermelho, sem dúvida, excesso de velocidade. Sem dúvida. Quem dirá as regras são vocês. De quem é a bola? A bola é de vocês. Quem vai conduzir o jogo e das regras são vocês. Sem dúvida. O que não está em contrato não pode ser exigido, gente. O que está de forma ambígua no contrato não pode ser exigido. Pergunta. Essa informação é excelente para todas. A gente que trabalha com as locadoras, é importantíssima que essas informações estejam no contrato. A diferença... O colaborador, ele precisa falar tudo que está no contrato, ou ele pode dizer, aqui estão nossos termos e condições, mediante... O formato usual de uma locadora de veículo é um termo de adesão no balcão e um contrato público. O contrato público é registrado no cartório. O melhor dos mundos, entregue o contrato público, porque neste termo de adesão ele vai falar, li e concordo com todos os termos e condições do contrato público registrado em tal cartório, etc. e tal. Porém, o que a gente vê na prática? Não, eu li isso aqui, mas, estou viajando. Eu não vou entrar no site, quando remete ao site, eu não vou até o cartório para ler. Isso é um contra-argumento. E que cai por terra se você entregar um folhetinho. A versão mini do contrato, está aqui, ó. Declaro também que recebi o contrato público. Ótimo. Percebe? São detalhes pequenos que protegem a operação de vocês. Detalhes. Cara, aconteceu um acidente, isso é outra vivência, e na hora de puxar a gente conseguiu saber que a carteira de habilitação dele, ele tinha estourado os pontos na carteira, ou seja, ele está inabilitado, ele não poderia dirigir.
Mas eu não construo isso em contrato. A lei diz que se você estourou o ponto, você está inabilitado, ou seja, ele não tinha condições de dirigir, provocou acidente. E eu preciso constar, ou não deixo assim, vou para a briga. Você loca o seu veículo para menores de idade? Não, Você loca o seu veículo para famílias que têm crianças sem cadeirinha? não, Por quê? porque a lei determina que Exato. seja assim. Exato. Mas ele pode ter tomado os pontos. Estourou no uso do carro. Não entregou. Aí existe uma discussão. Você pode, se você está com o veículo, você está vendo que está chegando multa, você pode ter um controle dentro da sua locadora que você vai respaldar. Agora, se não tiver, e isso for apreendido, o veículo for apreendido, o valor do débito de todas as multas, você vai repassar, evidentemente, para o locatário. Inclusive, pague o guincho, se tiver no seu contrato. Então, você não vai ser penalizado criminalmente por isso. Você simplesmente vai ter a punição administrativa de ver o seu carro guinchado pelo poder público e num pátio do poder público que a gente sabe que é caríssimo. Não, mas houve um acidente também, porque no seguro, se o seguro você faz, eu vou fazer o seguro do meu carro, o seguro cruza a informação da minha habilitação, na medida que eu faço o seguro do meu carro. Se eu tiver ponto estourado, ele não faz seguro. A carteira, se eu já estourei os pontos, eu não posso estar se habilitando, ele não vai fazer meu nome. E se acontecer um acidente, ele puxar, eu estou com a carteira estourada, eu perco o seguro. Vai dar uma briga com a seguradora longa, Vai dar uma briga. mas em princípio ele não vai pagar. Eu quero adotar o mesmo critério para o meu cliente, porque eu posso saber, na hora que ele veio com a carteira, eu não consigo entrar, ele veio alugar, eu não consigo entrar no Detran para saber quantas multas ele tem, nada disso. E ele aconteceu o acidente. É isso que eu quero. Aconteceu o acidente, meu amigo. Você está inabilitado, você bateu, eu quero receber tudo. É muito mais simples. Independente da ocasião do acidente. Quem é responsável pelo veículo, independentemente de culpa? É o locatário. Quem que vai redigir as regras da proteção? É você. O que você vai colocar nas regras de proteção? Que será considerado mau uso a condução do veículo sem estar habilitado. O que ocasiona o mau uso? A perda da proteção. Perdeu a proteção, você vai cobrar do carro. Importante também destacar no termo de adesão, que é o que as pessoas, os locatários assinam no balcão, em negrito o valor da participação obrigatória. Porque na hora de pagar dá uma amnésia. Dá uma amnésia impressionante nos locatários, que não, mas não foi isso que eu combinei. Não, foi isso que você combinou. Inclusive está aqui com a sua assinatura. Contrato devidamente identificado, assinatura de acordo com a CNH, porque lá no início a gente falou da importância da identificação do locatário, com cópia da CNH, pode cobrar. Veja que se tiver uma falha contratual ou operacional na ponta, você não consegue sustentar nada disso que nós estamos conversando. Nada. Tudo começa com a qualificação da pessoa. Joãozinho, brasileiro, profissão. Constar no contrato as regras do produto, destacando de forma inequívoca as situações em que a proteção é aplicável e sobre quais itens. Por exemplo, o cara está dirigindo numa estrada, contratou uma LDW, que é a proteção de casco, não sei se a terminologia é a mesma para todos, e está dirigindo numa estrada, bate uma pedra no vidro. Conserto, sei lá, R$4.000, dependendo do carro. Não, mas eu só vou pagar 2, eu contratei o LDW. Não. Está aqui nas regras, de forma inequívoca, que o LDW, ele cobre simplesmente casco. Vidro, ele é outro produto. Agrega valor. É outro produto. Geralmente vinculado com pneus. Pneus e vidros. Você não contratou pneus e vidros. Ah, mas eu não sabia. Você é maior de idade. Você tem capacidade civil para assinar. Se você assinou, você sabia. Pode cobrar. Esse é um grande exemplo que você deu. Muitos clientes acreditam que por ter o LDW, acham que cobra o carro inteiro. Tem essa percepção. Aí que entra quando a gente consegue. Treinamento. Exatamente. E estar de forma clara no contrato. Lembrando novamente, se não estiver de forma clara no contrato dos senhores, será interpretado em favor
do consumidor. E evidentemente que a interpretação em favor do consumidor é cobrar de vocês e não deles. O resultado prático é esse. Cobrança de multas e fator multiplicador. Problema. Risco da locadora em ver o valor da infração de trânsito multiplicado em razão da não indicação do condutor. Resistência do locatário em realizar o pagamento da infração de trânsito e a consequente indicação de sua habilitação sob a alegação de que não cometeu infração ou que não estava dirigindo naquele momento. Veja, são argumentos usuais de quem não quer pagar a conta. Solução sugerida. Previsão contratual de que o locatário aceita a sua indicação automática, assim como a cobrança do valor da infração em seu cartão de crédito. Por que, neste caso, você pode cobrar do cartão de crédito automaticamente? Porque é inequívoco. Se eu tenho um documento assinado em que ele está retirando o veículo e uma previsão contratual de que somente ele pode conduzir o veículo, tem um lapso de tempo. E nesse lapso de tempo, tem uma infração de trânsito. Não preciso discutir de que... Primeiro que se tinha outra pessoa conduzindo o veículo, ele fica numa unidade de imprensa contratual. Porque ele não deve deixar outra pessoa conduzir. Portanto, é sustentável a cobrança automática no cartão de crédito. Chegou a multa, indica. Para o primeiro condutor. Né? E aí vocês se prevenem da aplicação do fator multiplicador. Prever contratualmente que a cobrança será realizada independentemente de recurso administrativo promovido pelo locatário. E que, caso tenha êxito no recurso, os valores cobrados serão devolvidos pela locadora, descontadas as taxas administrativas pelo processamento da multa, caso aplicável. A locadora deverá comunicar ao locatário sobre a infração de trânsito para que exerça seu direito de defesa. Uma coisa não é vinculada à outra. Basta o cometimento da infração e o recebimento do auto de infração pela locadora para realizar a cobrança do locatário. Porque o débito ele já existe. O Estado ele já está te cobrando. E dando a oportunidade de você ingressar com um recurso administrativo. Quem que vai ingressar com esse recurso administrativo? O locatário, se ele tiver interesse. Por quê? Porque você já indicou a carteira dele para pontuação e você já cobrou. Por que você vai ter despesa operacional fazendo isso por ele? A não ser que cobre por isso. Né? A não ser que cobre por isso. E taxa administrativa. Por que em caso, evidentemente, se ele entrar com recurso administrativo e reverter essa multa, você não pode reter esse valor de forma alguma. Porque não é devido. Né? Esse débito compete, o recebimento desse débito compete ao Estado, não ao locador. Agora, um detalhe importante. A taxa administrativa pelo processamento da multa deverá ser retida. Porque você tem gasto com o funcionário que vai receber, vai colocar no computador, né, vai montar um e-mail para mandar para o locatário, etc. e tal. Isso tem que ser cobrado, isso pode. Doutor, só uma pergunta. A multa tem que cobrar o valor com desconto? Ou é na cheia? Preferivelmente, processar essa multa rápida e já pagar com desconto. O que você não pode fazer é pagar ela com desconto e cobrar ela cheia. Assim. Você vai estar tendo margem de lucro, né? E nos casos, a dúvida é o seguinte: você recebe a notificação e a multa não vem. Você perde o prazo. Como nós cobramos? Como nós vamos cobrar na notificação? Cobrando na notificação, você ganha velocidade, mas às vezes a multa não vem. E eu não consigo adivinhar na notificação se a multa vai vir ou não. Como é que a gente procede? Mas ela vai vir. E ela vai vir já com prazo suficiente para você pagar com desconto. Não, você está pressuposto. Nós estamos conversando, nós estamos fazendo um levantamento sobre isso e são milhares de multas que não vieram no prazo. Isso é comum. O importante, em regras gerais, cada caso é um caso, mas em regras gerais, o que eu devo falar? Vocês não podem cobrar a mais do condutor. E se cobrar mais e for constatado posteriormente que cobrou a mais, que se devolva esses valores. Jamais reter valores. Pode não, deve. Essa taxa administrativa, veja, não está vinculada à infração de trânsito. Está vinculada ao seu serviço. Exatamente. E pode ser destacado. Você pode destacar, você pode colocar
no seu preço de locação. Só que aí você perde competitividade. E quais são as consequências de quem cobra? Enriquecimento sem causa. Isso é enriquecimento sem causa. Você vai pagar provavelmente em dobro. Taxa administrativa é um valor percentual sobre, você vai vincular sobre alguma coisa. E, evidentemente, se você está processando uma multa, você vai... Exatamente. Da mesma forma, você não pode cobrar taxa administrativa sobre o valor integral do débito, sendo que você está pagando antecipado. Né? Porque o desembolso do cliente, a sua taxa administrativa vai ter que ser diretamente relacionada ao desembolso do cliente. Só com uma informação aos colegas, complemento, cuidado de deixar o cliente indicar outra pessoa na multa para não levar a carteira. Já tem delegado chamando a pessoa porque ele recebe e quer saber como é que essa pessoa está. Às vezes o cara põe a mãe, o pai, alguém, já tem delegado chamando. E aí o risco é outro problema. Então, tem que falar com os clientes, seja terceirização de frota, o que for. Em terceirização tem muito isso. O cliente fala, não, mas o diretor... nós temos uma política de compliance, mas ela vale do gerente para baixo. Né? Do gerente para cima. Não vale. O diretor, não permitam. Porque isso está sendo cruzado cada vez mais. E corre o risco de ser chamado o cliente e ela fala, você não estava dirigindo, era outra pessoa... E o delegado cruzado. Tem delegado já começando a fazer isso. Nós, graças a Deus, nos livramos de um no interior, que o delegado chamou. Acho que o delegado até não tem muita coisa para fazer, então ele fica olhando essas coisas. E nós demos a sorte de que realmente quem estava dirigindo era o pai do cara, já de uma certa idade, mas era o pai dele mesmo. E comprovou. Quer dizer, então precisa tomar cuidado. Não dá para indicar o outro mais. Está sendo cruzadas as informações. E aí é o risco, né? É sempre o risco. E quem vai pagar são vocês. Evidentemente que a polícia não vai perder tempo com o Joãozinho, ele vai perder tempo com a locadora. Ele já conhece como funciona. Perguntas frequentes, né? Essas perguntas foram selecionadas inclusive pelo Sindiloc, como de maior incidência até dos membros, né? Qual o valor da multa contratual por rescisão antecipada a ser utilizada? O limite legal é 100% do valor residual do débito. Então, se ele tem ainda no contrato de locação R$50 a ser recebido em mensalidades, a sua multa rescisória poderá ser até R$50, que é 100%. Na prática, dificilmente alguém vai assinar um contrato tenha previsto multa rescisória de 100%. A inadimplência pode cancelar a proteção prevista no contrato? Depende. Depende. Se a adimplência, ou seja, o pagamento, superar 80% do valor do contrato, não cancela a proteção. Agora, se essa inadimplência for inferior a 80%, cancela. Inclusive, você pode rescindir esse contrato por inexecução do locatário. Ele não está me pagando, por que eu tenho que locar o veículo? Por que eu tenho que conceder esse produto? Uma coisa vinculada à outra, evidentemente. Ninguém aqui é uma instituição filantrópica. Código Civil. Isso é Código Civil. Isso é entendimento jurisprudencial. O percentual, você diz, né? O percentual é entendimento jurisprudencial dos tribunais. Aqui nós estamos falando do caso que ele não paga o valor mensal acordado. Por um mês. Posso cancelar a proteção prevista? Qual que é a vigência do contrato? 24. 24 meses? Não pagou a do mês. Não vejo como. A não ser que você já queira rescindir o contrato de imediato. Então, a ideia é pressionar para ter uma adimplência. A consequência da inadimplência é suspender as coberturas. Então, mas para você pressionar uma adimplência, o entendimento é que o contrato está válido, concorda? E o contrato estando válido, ele tem que ser cumprido. Diferente será se essa inadimplência causar uma decisão da locadora em rescindir o contrato.
Você não pode simplesmente suspender parte do contrato conforme a sua vontade. Ou é o contrato inteiro ou não é nada. No meu caso, eu consto em contrato que após 24 horas, ou em determinado prazo, eu posso bloquear o veículo através do sistema de rastreador. Isso é tranquilo também? Não é muito recomendado. Porque você vai expor o locatário a uma situação vexatória, né? Que é isso está no Código de Defesa do Consumidor. Você certamente vai sofrer uma ação judicial. Mas está em contrato. Não importa. Não, mas vem cá, ele deixou de pagar ou ele não devolveu. Não importa. O Código de Defesa do Consumidor ele é protegido. Ele é protegido. Então, inclusive, em juízo, se discutir esse contrato, vai anular essa cláusula. Mesmo notificando? Não importa. É cláusula abusiva. Porém, portanto, é nula de pleno direito. Segurança, você não pode bloquear o carro se ele estiver dirigindo. Também. Pode, né? Como é que é? Não, está dirigindo, você bloqueia o carro. Não, tudo bem, mas você não vai dizer não. Bem claro, o juiz vai matar. É como você colocar um carro de som na frente do devedor, gritando que ele está devendo. Além de não receber o débito, você vai ter que pagar para o cara. Acidentes consequentes de respeito às leis de trânsito têm cobertura contratual? O que você vai colocar no contrato? Eu entendo como mau uso. Porque no contrato deve estar previsto que o locatário entende e concorda que respeitará todas as leis de trânsito. E o desrespeito às leis de trânsito afastará a proteção. O que pode ser considerado mau uso do veículo? Novamente, quem decide são vocês. Claro, dentro de uma razoabilidade. Dirigir em luna, desrespeitar a lei de trânsito. Mau uso, interessante que o mau uso ele pode ser vinculado não só à condução do veículo, como à guarda. Então, você pode colocar, deixar o veículo com os vidros abertos sozinho na rua. É mau uso, negligência na guarda do veículo. Vai perder a proteção. Então, essas regras, quem criam são vocês. Por isso a importância de um advogado. De entender esses macetes na cláusula, que fazem a total diferença no final da operação. Multas de trânsito grave caracterizam o mau uso do veículo. Pode a locadora rescindir o contrato em caso de numerosa reincidência, mesmo o locatário pagando as infrações? Pode. Desde que esteja no contrato. Em caso de inadimplência, qual o máximo da multa e juros moratórios que se podem utilizar? Bom, juros moratórios, independente da natureza do contrato, civil ou consumerista, o limite são 2%. Usual praticado no mercado, 1%. Mas a lei de usura, ela permite até 2%. Multa moratória, multa ao mês. Prorata ao mês. Multa moratória. Multa moratória é aquela que basta o locatário não pagar o débito no data de vencimento para incidir a multa moratória. Contratos consumeristas, 2%. Contratos de natureza civil, 10%. Tá? Mais correção monetária, evidentemente. Estamos falando de juros e multa. Os bancos cobram taxa de permanência em caso de inadimplência. Como é que a gente pode aplicar isso aqui? A legislação de banco é diferente. Tanto é que o limite para contratos consumeristas em banco não é 2%. Então, teria que, novamente, ver caso a caso. Mas legislação de banco, bancária, é muito diferente. É muito permissível, evidentemente. Né? São os donos do Brasil. Depende. Tudo depende. Porque se você não tem essa atividade habitual, não é consumerista. Agora, se você tem uma empresa que administra imóveis, que está executando atividade empresarial de locação, aí é consumerista. Então, o que vai mudar não é simplesmente se é pessoa jurídica ou física, mas a situação envolvendo o negócio. Pode a locadora cobrar do locatário o valor da infração de trânsito antes do efetivo pagamento? Já falamos sobre isso, né? Pode. Boletim de ocorrência. Por que deve ser lavrado na hora do sinistro? Ora,
Primeiro, identificação da situação do acidente, identificação dos condutores. E do condutor, você vai saber se era o seu locatário mesmo que estava dirigindo ou se era terceiro. Você vai ter a informação do terceiro envolvido no acidente. Para quê? Volta nos slides anteriores, você vai querer cobrar essa diferença. Se for responsabilidade do terceiro, você só vai poder cobrar, por exemplo, R$2.000, em razão da proteção contratada. Não significa que você vai tomar um prejuízo de 8. Você vai atrás desse terceiro. E como você vai saber quem é esse terceiro se não tiver boletim de ocorrência? Ou seja, previsão contratual. A não apresentação do boletim de ocorrência pelo locatário e se gerar perda da proteção. Por quê? Porque o risco não pode ficar com a locadora. O risco deve ficar sempre com o locatário. Se tiver no contrato, pode. A locadora pode abrir um contrato de locação onde o pagamento ou a caução será realizado através de cartão de crédito de não titularidade do locatário? Não recomendamos. Não recomendamos. Tá? Seria uma operação de muito risco para a locadora. Na prática, a gente sabe o que acontece. Então vamos nos resguardar. Que a pessoa, o portador do cartão de crédito esteja presente, que também assine um documento, que assine uma declaração autorizando aquele locatário a locadora a realizar toda e qualquer cobrança do seu cartão de crédito. Ó, morosidade, estamos falando aí de 20, 30 minutos para a pessoa retirar o veículo numa ponta. Você perde o cliente. Estamos falando lá das multas, que elas podem ser cobradas antecipadas. E as multas que vêm tempestivamente, fora do prazo, acima de 30 dias. A Polícia Rodoviária Federal tem multa de 2 anos que eles... Você vai cobrar. Pode cobrar. Pode. Mesmo que a legislação fale que ela tem que ser notificada em 30 dias. Deve cobrar. Quem vai entrar com esse recurso administrativo? Condutor da locadora. Porque a locadora recebeu... Pontuação. Lembrando que a pontuação já foi para o condutor. E o débito já tem previsão contratual que vai ser cobrado. Aonde que está a responsabilidade da locadora? Só vai ter se você não tiver uma previsão contratual adequada. Porque em terceirização de frota, existem algumas cláusulas que estão... Existem algumas cláusulas. Quem vai dar as regras do jogo? Tem um contrato que é bilateral, tem um que é unilateral, que é, no caso, a gente que dita as regras. No caso de uma contratação de uma empresa, às vezes a empresa dita as regras. Depende. Isso tudo depende. A locadora não pode ser responsabilizada nem pela ineficiência do poder público e nem por uma infração que ela não cometeu. Então não pode o condutor usar desse tipo de artifício para isentar de uma responsabilidade que é dele. Jamais. Agora, se ele vai entrar com recurso administrativo ou judicial ou não, fique à vontade. O valor do débito já tem que estar no caixa da locadora. Inclusive de forma automática no cartão de crédito. Então não tem nem que pedir licença. Repete esse item 9 aí, por favor. A locadora pode abrir um contrato de locação onde o pagamento ou a caução será realizado através do cartão de crédito de não titularidade do locatário. Não recomendamos. Porque é uma operação de extremo risco. Né? Imagine que, tudo bem, a pessoa vai lá e coloca a senha no cartão de crédito. Tá? E aí você pega o contrato, está em nome totalmente diverso daquele cartão de crédito. Mas eles são amigos, estão viajando. Tudo bem, qualquer coisa que acontecer eu pago, depois ele se acerta. Vamos dizer que nessa viagem eles brigam. E aí o cara sai transtornado, o condutor bate o carro. Vai no cartão dela mesmo. E aí ela vai chegar para você, aonde que eu assinei? Por que você está usando meu cartão de crédito? Quem que permitiu isso? Quem que vai pagar a conta? Pode ser. São tudo ferramentas. Agora, simplesmente por abrir um contrato com um cartão de crédito de terceiro, de outra pessoa, Doutor, a questão da habilitação não é... Então, você pode abrir um contrato de locação desde que você indique o condutor habilitado. por favor. Sim. Doutor, depois dessas notícias tranquilizantes que o senhor está nos dando aqui, em relação ao nosso negócio, como você avalia
esses aplicativos de aluguel de carro compartilhado, que pessoas físicas estão disponibilizando veículos nesses aplicativos para alugar carros, sabe lá para quem, como, se na locadora estabelecida já existe esse volume de problema, cada hora uma novidade, como é que vai sobreviver esses aplicativos aqui? Olha o risco que o nosso negócio está exposto. Nós vamos pagar uma conta que não devemos. Estamos falando de que aplicativo? Não, esse Fleet. Tem vários aplicativos hoje que você disponibiliza seu carro para alugar para terceiro. Não sei se você tem... Sem motorista, você simplesmente sai. Não, o seu carro é particular. Tudo e qualquer pessoa que pode alocar o bem. Não é privativo das locadoras. Agora, as regras do negócio do cara, que aí não vai ser nenhuma relação, dependendo da atualidade desse carro, não vai ser nenhuma relação consumerista, vai ser cível. Eu posso alugar esse equipamento aqui. Certamente está pagando aluguel, por exemplo. Então, assim, por isso que eu falo, cada operação comercial é individual. Tem que ser analisada individualmente, com um contrato próprio. Não tem como você transferir regras, por exemplo, de uma locadora para esse tipo de operação. São operações distintas. Mas o controle, por exemplo, você vai ter multas, o seguro do seu carro, é proibido de você fazer a locação desse carro. Então, são várias regras que são quebradas, que o fato de você estar disponibilizando esse carro no mercado para terceiros, sabe lá de que tipo de uso, que tipo de apropriação que esse carro vai ter, olha só. Como eu disse, teria que ter uma análise dessa operação, que é muito distinta, acho que da maioria de vocês. O que você quer dizer que uma pessoa física não possa alugar esse carro, é isso? É o conjunto. É o seguinte, que nós temos que contestar isso, de forma não é contestar. Isso vai fazer uma bagunça no mercado, uma confusão. Mas como é que nós fazemos? Aí está esse problema jurídico, que nós estabelecidos, já somos estabelecidos, já temos, faça ideia do sujeito. E a qualidade que a gente vai alocar também. A conversa aqui é o seguinte: você tem aplicativos que compartilham bens de terceiros. Isso vai acabar muito mal. E se eu pegar, você vai compartilhar, alugar seu carro no mercado, e o cara vai tomar multa e o ponto vai cair na carteira de quem? Na sua? Depende? Não. Sim. Não. Porque vem uma notificação que eu posso indicar um condutor, desde que esse assine... Se ele não assinar... Sim, não. Então, dirigindo embriagado, vai prender o carro, vai prender o cara, vai virar uma coisa. Isso vai acabar mal. E daqui a alguns anos, esses aplicativos vão... eu diria para você que daqui a um ano, esses aplicativos vão acabar. Mas isso mostra que nós temos um diferencial competitivo enorme a nosso favor. Nós somos empresas organizadas, tem toda uma estrutura, tem uma organização, contratos bem redigidos, cobertura de seguro. O que nós precisamos fazer é vender isso para o público. O Sindicato do Paraná está enchendo de outdoor o Paraná dizendo que alugue um carro porque aqui é bom, é seguro. É o que nós precisamos fazer. Isso. É mais uma campanha institucional, viu, Paulo? Acho que nós somos melhores que eles. É só vender isso. É só vender isso, Paulo. A gente tem que contar para o mercado que nós somos melhores. Estrutura, organização e segurança. A segurança de que o cara vai alugar um veículo hoje, se ele voltar 30 dias depois, a locadora vai estar lá. Então, a minha sugestão é que a AABA, junto com o Sindiloc, faça a divulgação desse tipo, alertando isso, através de jornais, de outdoor, como o Paraná está fazendo. Uma revista, Veja, sei lá, né? Uma página. Fica mais barato para as duas entidades. A última pergunta. A locadora pode elaborar contrato de terceirização de frota com o cliente, existindo a opção de compra dos veículos por valor irrisório? Essa questão é muito complexa. Por quê? Porque depende da base do contrato dessa terceirização de frota. A gente está falando de contrato de locação ou de arrendamento mercantil? Porque essa opção de compra,
ao final do período de locação é típico dos contratos de arrendamento mercantil. E as locadoras de veículos, se não tiver no seu objeto social a atividade de arrendamento mercantil, não podem praticar isso. Não podem. Tá? Inclusive, essa atividade depende de autorização do Banco Central. Então, não basta você colocar no seu contrato de terceirização de frota, que é o contrato de locação, essa opção no final. Porque não importa o título do contrato, o que importa é a essência. E a essência, no meu entender, é de arrendamento mercantil. E não vou entrar nos detalhes de arrendamento mercantil, que é complexo, é profundo e vou levar a tarde inteira. Então, nesse caso específico da terceirização com opção de compra, o que acontecia? O fisco estava entendendo que as vendas estavam mascaradas, ou seja, as pessoas estavam financiando o veículo, comprando e vendendo, ou seja, no nosso caso, comercializando antes do prazo e entregando o bem pelo valor irrisório, no caso, pelo que seria um VRG final. Que é o valor residual garantido, exatamente. Então, tinha multa de CMS, porque a mercadoria já estava sendo comercializada. Você vendeu antes do período mínimo, até o benefício tributado. Então, aquela história. Pode? Eu responderia sim, pode, desde que você pague o tributo correspondente. E não pode, no meu entender. Porque no contrato social, onde que está que você tem atividade de arrendamento mercantil? Mas se você for um comércio e você pagar o ICMS, isso você pode. Você pode ter problema, no meu entender. Mas eu não quero entrar nessa discussão. Eu acho que tem que fechar a locadora que fizer isso. Agora, nada impede de terminado o contrato de locação, você dá uma opção de compra. Aí vai ser um contrato de venda. Nada se relaciona ao contrato de locação. Por quanto que você pode vender seu carro? Vocês querem vender por R$1, vende, prejuízo é de vocês. Depois do contrato, acabou o contrato de locação. Tem que devolver o veículo, não tem? Tem. Cliente, você não quer ficar com o carro? Eu te vendo por R$10 mil. É um outro contrato. A locadora ela pode desmobilizar o ativo dela. Não tem problema nenhum, não tem ilegalidade nenhuma. Mas não é um contrato de arrendamento mercantil. Acabou o contrato de locação e iniciou o contrato de venda. E as regras, valores, prazo de pagamento, é uma outra relação comercial. Tá? A locadora pode se negar a fazer locação para pagamento de dinheiro? Não. Agora, entra aquela questão. Se ele pagou 30 dias, deu o 30º dia, aí ele não volta, notificação. O senhor não vai vir? Você tem que renovar o contrato. Para renovar o contrato, precisa do quê? Precisa pagar mais 30 dias. Ah, eu não vou. Aí depende. Tem o aceite aí por e-mail, você pode estar previsto em contrato, você pode fazer uma transferência bancária. Não necessariamente o cara precisa estar presente. Agora, se não pagar, ele tem que devolver o bem. Pode. O que é a caução? A caução é uma garantia. A garantia de um risco de quem? De vocês. Então, quem que vai... Aquela questão, eu posso cobrar uma caução no valor integral do veículo sempre não contratar proteção? Pode. Quem dita as regras são vocês, os valores. Não. De forma alguma. Eu tenho um patrimônio, que é um veículo. Eu tenho um risco. Certo? Eu condiciono essa alocação a você se você seguir certas regras. Quais são essas regras? Se você locar o meu veículo sem a contratação de uma proteção, que é uma limitação de responsabilidade, que conforme falamos é dele. Eu quero que você me garanta esse veículo no valor integral, porque você não tem limitação. Se você não tem limitação de responsabilidade, você tem que me garantir o valor integral do bem. É uma lógica. Agora, se é obrigado a pagar a caução? Não, porque eu tenho este produto que é uma limitação de responsabilidade, o qual a sua caução vai ser só um X extra. Porque eu estou absorvendo um risco que é seu. E, portanto, eu posso cobrar. Sim. Sim, direito de informar a todos. E valores das locações. Isso, o PROCON, ele tem atuado firmemente em todas as locadoras, inclusive aplicando auto de infração. Essa é a última pergunta.
fizemos um estudo sobre isso, e a linha é muito tênue. Muito tênue. Entre proteção e seguro. Seguro, como vocês sabem, deve existir uma autorização da SUSEP. Existem todas umas regras de constituição da empresa, tipo de empresa, etc. E tal. Vocês, evidentemente, não são seguradoras, são locadoras de veículo. Então, o que acontece? Eu vou dar brevemente. A seguradora, ela protege um bem alheio. Ela absorve um risco financeiro de um terceiro. Agora, a seguradora, ela é proprietária desses bens? Não. Então, existe o segurado, a seguradora e o beneficiário. O segurado é quem contrata. A seguradora é quem administra esse fundo, que é um fundo, é um mútuo, é um fundo, e tem um beneficiário. Quem que é o beneficiário? Se você bater o seu carro, você vai ser segurado e beneficiário, porque você vai receber indenização. Se você bate num veículo de terceiro, quem que vai ser o beneficiário? O terceiro. Como você pode fazer seguro, ser segurador e beneficiário ao mesmo tempo? Você vai segurar você mesmo? Não faz sentido. A base de qualquer operação securitária é essa. Então dá conflito. Pô, se a responsabilidade é sua de qualquer forma, se você bater o seu carro, você não vai ter que pagar? Aí você vai segurar você mesmo para você se pagar 10 mil reais? Não faz sentido. Por isso que nós afastamos o caráter de seguro das proteções. Mas devemos tomar muito cuidado na elaboração do contrato. Palavras como franquia, como prêmio, como seguro, retira. Existem já, elaborados inclusive pelo escritório, formatos para comercialização desse produto. E deve tomar cuidado. Cuidado com os produtos. Eu estou falando aqui de limitação de responsabilidade. Tudo que fugir dessa limitação de responsabilidade pode e provavelmente será encarado como seguro. E a multa atual da SUSEP é o valor integral do que você recebeu. Isso para quem não faz seguro. Como assim? Isso para quem não contrata o seguro com a seguradora, é isso? Não, são duas coisas distintas. Se eu contrato o seguro, eu posso vender o seguro. Não. Você administra, você é uma marcha na vida? Não. Não pode comercializar. Você pode colocar o valor que você gasta com esse seguro no seu valor de locação. Aí você está alocando um custo operacional. Isso você pode fazer. Agora você não pode repassar, sei lá, eu estou pagando 10 reais por mês nesse veículo de seguro, eu vou colocar uma margem e vou vender. Não pode. Isso não pode. O que você vende é uma limitação de responsabilidade do locatário pelo seu bem. Percebe? Agora, se você vai receber do seu seguro ou não, é uma questão interna da locadora. Mas eu acho que isso deve ser uma dúvida de várias pessoas, porque tem empresas que contratam o seguro e acham que por isso podem vender o seguro. Então, existe uma operação que aí a locadora entra como estipulante. Que, se não me engano, é que a localiza faz. Ela é uma estipulante. Então, existe uma seguradora e uma administradora. A apólice de seguro que é em grupo. Quem administra essa apólice, quem efetivamente esse bilhete, enfim, essa apólice, é a seguradora. E quem é o segurado? É o locatário. Quem é a seguradora? É uma da vida, uma Zurich, por exemplo. Quem é o beneficiário? Pode ser a locadora e pode ser o terceiro. Percebe? Não tem conflito. Muito bem, gente. O problema disso, só complementando, disso é que hoje grande parte do faturamento das locadoras estão relacionadas à cobrança de proteção. E aí você vai perder esse faturamento, você vai depender de um FII que você vai receber desse faturamento. Gente, o tema é muito interessante, mas nós temos uma agenda aí que a gente precisa cumprir, já estamos estourados no horário. Então eu gostaria de agradecer ao Marcelo aí pela apresentação e, na realidade, esta é uma oportunidade para que todos conheçam o Marcelo. O Marcelo, como eu disse no começo, é um dos advogados do escritório Juvenis Júnior e
Rolim Ferraz, né? E é nosso assessor jurídico. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, sejam as aqui colocadas ou outras, é só formular um questionamento por e-mail lá para o sindicato, que essas dúvidas serão respondidas formalmente. Ok? Então, vamos agradecer ao Marcel. E vamos sair rapidamente para um break e retornamos para a última parte da nossa convenção. Então, eu recomendo que daqui a 20 minutos nós estejamos de volta, tá bem?